amigos torcedores, e sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo do Torcedor, um programa elaborado pelo Juizado do Torcedor de Porto Alegre e voltado para os frequentadores dos estádios de futebol e para os amantes desse esporte no geral. Para falar sobre a comunicação social e os torcedores, caminhos para um futebol civilizado, temos aqui o jornalista, escritor e professor de literatura André Roca. Boa tarde, André, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Luiz. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. André, para começar então nossa entrevista aqui, como tu avalias a importância do futebol para o povo brasileiro? Pois, Luísa, para te responder essa questão, eu vou pedir que a gente volte um pouquinho no tempo, tá? Mais especificamente para quarta-feira, 9 de julho de 2014, há cerca de 7 anos, quando um fato isolado acabou ocupando a maior parte de quase todas as capas dos principais jornais aqui do Brasil. Algumas vezes com letras garrafais, né? Palavras como vergonha, humilhação, vexame, pesadelo, massacre, fiasco, trauma e luto ganharam destaque nos jornais naquele dia 9 de julho de 2014. Se a gente olhar para as outras notícias daquele mesmo dia, daquela semana, a gente pode até pensar que essas manchetes aí, elas eram uma referência aos mais de 400 ataques que foram promovidos por Israel na faixa de Gaza naquele período. E que acabaram resultando ainda na morte de 70 pessoas, né? Ou então em 53 corpos que tinham sido encontrados em Bagdá, resultados de assassinatos a sangue frio. Eles também poderiam ser referências a mortes aqui no Brasil mesmo, né? Envolvendo acidentes de trânsito, violência, assaltos. Só que não era nada disso, não, Luísa. Aqui, né, no nosso autoproclamado país do futebol, é o futebol que acaba importando na maior parte do tempo. E naquele dia 9 de julho de 2014, eram sobre futebol as manchetes que a gente tinha. Aquela humilhação, aquele luto, aquela vergonha, elas diziam respeito a, abre aspas aí, né, uma dor irreparável para nós, que tinha sido perder a Copa do Mundo em casa, né? Então aqui na nossa pátria de chuteiras, como definiu certa vez o escritor e jornalista Nelson Rodrigues, aquele 7-1 que a gente levou da Alemanha foi o que acabou nos despedaçando. Então a gente começa a sentir, a entender qual a importância do futebol quando a gente vê esse tipo de situação. E há quem diga, né, inclusive, e aqui eu faço uso de frases de um personagem, do Murilo Filho, que é um dos protagonistas do livro O Drible, do Sérgio Rodrigues. Ele fala assim, ó, o futebol e o rádio foram os responsáveis pela fabricação das toneladas de argamassa necessárias para colar os cacos de um país gigantesco e que ainda não era bem um país. E continua dizendo, né? Como é que a gente vai fazer dessa suprema sacanagem que é o Brasil um país? Impossível, você vai dizer. E parecia mesmo impossível. Aí alguém arranjou uma bola, foram 11 para cada lado, outro maluco pegou o microfone e logo estava embelezando as jogadas mais toscas com umas retumbâncias ridículas de retórica. Pronto, metade futebol, metade prosopopeia, estava feito o Brasil. Então, eu acho, Luiz, que é muito importante para o país, muito importante. Que exposição. André, um dos grandes problemas nos estádios é a violência entre torcedores, que apresenta muitas vertentes. Rivalidade, fanatismo exacerbado, disputas de poder entre as organizadas e até mesmo inserção da criminalidade nesse meio todo. Como tu avalia a situação do futebol no Brasil a partir dessa perspectiva violenta? É, é bem complicado, porque se a gente parar para pensar, por exemplo, naquele Grenal da Libertadores, do dia 12 de março de 2020, o último antes de chegar a pandemia e de não ter mais torcida em estádio, ali naquele Grenal a gente teve 8 expulsos, né? Acho que foram 4 de cada lado, não me recordo exatamente agora.
Então, a gente começa a pensar, a problematizar a questão da violência e fica complicado a gente pensar em um modelo que dê um exemplo para o torcedor, quando muitas vezes dentro de campo a gente não tem esse exemplo, né? E a gente pega esse caso em específico, que é o maior clássico do Rio Grande do Sul, os dois times que são as duas potências do estado, em que tem jogadores com salários altíssimos e que tem uma estrutura profissionalizante ali que dá todo o apoio para eles, psicólogos, jornalistas lá dentro que ajudam de alguma forma na parte da comunicação. E no momento em que a gente espera um profissionalismo dos jogadores dentro de campo, eles acabam exacerbando e trazendo uma rivalidade, às vezes até de fora de campo para dentro, e causando um espetáculo que vira um exemplo para muito torcedor. Porque tem torcedor que enxerga nesse pessoal os seus ídolos máximos, pelo menos enquanto eles estão servindo, né, para o torcedor. Quando o time está ganhando, quando o time está perdendo, aquela a cultura da raiva, ela acaba se voltando contra eles, né? Então eu acho que essa disputa que acaba tendo, que acaba muitas vezes fugindo e partindo para uma agressão, e que em alguns casos tem incentivo também de setores de torcidas, é algo que a gente precisa tomar providências, né? E eu vejo que já estão sendo tomadas, enfim, mas é algo muito complicado mesmo. André, e tu muito bem colocou como, de certa forma, o comportamento dos jogadores, não que influencie o comportamento dos torcedores, mas a gente pensa assim, como a gente quer que os torcedores se comportem bem, se os jogadores com toda aquela estrutura, com todos esses aspectos que tu mencionou, se comportam daquela forma, né? Exemplo do Grenal do século com 8 expulsões. Mas tirando os jogadores, falando do restante da estrutura dos clubes, tu acha que os clubes eles estão agindo dentro das expectativas do investimento e na conscientização dos torcedores para prevenir a violência? É bastante difícil a gente falar de uma forma muito generalizada, levando em consideração o nosso país continental e a quantidade de clubes que a gente tem, né? Porque se pegar, por exemplo, os 20 clubes da Série A, certamente a gente vai encontrar ali desde clubes que são exemplo de organização e que investem pesado para que não ocorram situações de violência, até clubes que por falta de estrutura, por falta de dinheiro e quem sabe por falta de interesse, deixam completamente de lado essa questão, né? Então, o que a gente tem que fazer é ir analisando pontualmente, né? E aqui no nosso caso, do Rio Grande do Sul, acho que fica mais fácil a gente focar aqui, por estarmos aqui, né? Então, eu imagino que tem muita coisa a ser melhorada ainda. Se a gente pegar, por exemplo, recentemente teve um caso no Beira-Rio, em que apareceram faixas contra jogadores dentro do estádio. E aí a gente se pergunta, mas como que eu que sou jornalista, se eu quiser chegar no estádio, entrar no estádio, vai ser uma burocracia. Vão pegar 1 milhão de dados e é muito provável que eu seja barrado e que eu não consiga entrar. O que de repente acontece de torcedores entrarem lá e colocarem faixas contra o patrimônio do clube, que são os jogadores. Esse é só um exemplo que nos faz pensar. Isso aqui não é uma acusação que eu estou fazendo, mas com certeza nos remete a uma reflexão e que a gente pensa até que ponto uma atitude dessas não influencia, né, para atos criminosos que acabam acontecendo e que a gente tem visto fora dos estádios, né? Torcedor jogando pedra em ônibus, soltando foguete contra jogadores, ameaçando nos aeroportos aqui, né? Quando a gente viu recentemente também casos de torcedores chamando os jogadores para briga. E então tá tudo entrelaçado e interligado. A gente sabe que tanto o Inter quanto o Grêmio, quanto o Juventude, Caxias, Brasil, Pelotas, eles tentam se organizar,
mas é meio claro assim que falta fazer bastante ainda para que a gente consiga chegar num nível de civilidade no que diz respeito às torcidas, né? E baseado nessa tua resposta, tu pensas que o clube, a estrutura interna do clube, não só tem o poder de combater a violência, que atualmente não está sendo devidamente feito, ou enfim, ainda poderia ser feito muito mais, como também tem o poder de fomentar essa violência? Tu crees que a atitude desses dirigentes, enfim, do clube no geral, tem esse poder, esse potencial de fomentar esse lado obscuro do futebol? Eu acho que sim, seja por ação, seja por omissão. Muitas vezes esse fomento à violência acaba acontecendo por omissão e por uma série de razões. A gente sabe que o clube de futebol ele é uma estrutura política, né? Ele tem grupos políticos lá dentro que visam a tomada de poder. Eles querem chegar no poder dentro do clube para, enfim, por paixão, por interesse pessoal, por interesse de fato fazer botar seu nome na história, fazer diferença pelo clube. Mas e aí muitas vezes eles acabam preferindo o silêncio quando acontece em determinadas situações, ou pedem para um funcionário que não é do alto escalão se manifestar em nome da direção. E isso sim vai dando um aval para que um torcedor mais exaltado ou com uma ideia distorcida do que é o papel do torcedor, para que ele possa agir impunemente, né? Ou sob uma falsa ideia de impunidade, porque aquilo que ele fizer provavelmente vai ter consequências em âmbitos da justiça, da polícia, enfim. Mas sim, fomenta sim por ação ou por omissão. Certo. E na tua experiência como jornalista, como tu visualiza o papel das redes sociais, especialmente na atualidade, até na pandemia, essas redes passaram a ser muito mais utilizadas com esses fins, tanto no planejamento de ações sociais, ou seja, positivas, que são muito comuns entre as torcidas organizadas, quanto na promoção da criminalidade? Eu eu sou muito eu sou muito otimista em relação ao uso das redes sociais, né? Eu acho que a criminalidade, é claro, ela vai sempre utilizar das ferramentas que a sociedade dispõe para agir também. E aí cabe ao poder público, né, a polícia, Ministério Público, Justiça, tomar as devidas medidas, agir com inteligência, identificar quem são essas pessoas que utilizam para o mal as redes sociais e tirar eles do convívio com o restante da sociedade, né? Mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que a interação do torcedor com o clube ela passa a ser muito maior, né? O torcedor ele tem essa possibilidade de se comunicar. Infelizmente, né? Eu sou um jornalista criado na internet, sabe? Eu comecei a trabalhar num portal de notícias em 2000, quando a internet estava engatinhando no Brasil. Então, a gente brincava muito ao longo dos primeiros anos, assim, que estava tudo perfeito, só tinha um problema, que era aquilo que a gente estava começando a ver e descobrir, e que não tinha no papel impresso, né, no jornal impresso, que era o poder do leitor que agora estava chegando lá na nossa notícia e estava colocando a sua opinião. O problema não é a opinião em si. O problema é que as pessoas começaram a transparecer ali naquele ambiente virtual muitas coisas de ruins que elas tinham, né? Aquilo que a gente via, às vezes, num churrasco de domingo, né? Numa reunião familiar entre amigos, o pessoal levou aquilo para a internet e achou que era simplesmente, eu posso entrar em qualquer notícia, eu posso entrar no site do clube, nas redes sociais do clube, e eu posso xingar quem eu quiser e falar a barbaridade que eu quiser ali, porque é a minha opinião, e a minha opinião sou livre para dar. Então, isso eu acho que a gente, por ser algo tão recente, e se a gente parar para pensar, os 20 e poucos anos de internet é algo recente, né?
isso ainda está se adaptando, está se moldando, a legislação ela está mudando, e tem toda uma nova geração também, que já é muito mais nativa do que as atuais, né, em termos digitais, que sabe se portar muito melhor nas redes. Então, eu acho que a rede social ela tem o seu papel importante de comunicação, de colocar os holofotes para boas ações, e os clubes costumam fazer isso, e personalidades também, como se a gente pegar o Tinga, o Dunga, Jeromel, o Danley fazia isso, não tenho acompanhado ele atualmente, não sei como é que ele está, mas ele fazia isso antes também. Eles usam as redes sociais para divulgar excelentes ações sociais, né, e para conseguir engajamento, inclusive. Quando uma personalidade dessas faz uma ação social e convoca o torcedor, o resultado é sempre maravilhoso. E, né, por outro lado, tem aqueles que acreditam que a criminalidade é o caminho e que aquilo que eles fazem de ruim é certo. Esses aí têm que ser combatidos por toda a sociedade. Claro. André, a imprensa desportiva se caracteriza pela ênfase no estímulo aos jogadores, por vezes valorizando excessivamente as provocações entre jogadores, dirigentes e torcedores, especialmente no que diz respeito ao clássico Grenal. Tu concorda com essa afirmação? E se sim, o que poderia ser melhorado para que a imprensa desportiva pudesse contribuir com um ambiente mais pacífico? Recentemente eu tava dando uma lida no livro Opinião Pública, do Walter Lippmann, e eu até separei um trechinho aqui, se me permitir, é bem curtinho, Sim. que é na apresentação ainda do professor Jacques Weinberg, e ele fala assim, ó: a ansiedade da imprensa reside mais em conquistar a atenção do público e vendê-la aos anunciantes do que servir com informação privilegiada e relevante aos indivíduos. Para se assegurar que este esforço de conquistar a audiência não seja frustrado, a imprensa serve à comunidade uma dieta diária de informação que vai ao encontro do leque dos desejos, expectativas e estereótipos já cultivados, privilegiando o noticiário local sobre o nacional e o nacional sobre o internacional. A dieta é restrita. A cobertura é episódica, sem contexto e simplória. Predomina a conveniência de horário, de custo, de esforço e de interesses imediatos. Torna-se assim fácil a ação deletéria das relações públicas disfarçados de jornalistas desinteressados. Essa paulada que o professor Jacques aqui dá nos colegas, né, ela serve muito para quando a gente vai falar sobre jornalismo esportivo, que durante as últimas décadas aí tem se transformado em jornalismo de entretenimento e muitas vezes tem esquecido os preceitos básicos do jornalismo que a gente aplica ainda quando vai tratar de política, de economia, de educação, né? Eu trabalhei durante anos com jornalismo esportivo e eu acho que seria fundamental, olhando para o futuro, que os jornalistas esportivos passassem pelas outras editorias antes de ir para o esporte. Que eles ficassem um tempo fazendo política, que eles ficassem um tempo, né, trabalhando com economia, com educação, com cultura, antes de chegar no esporte, que acaba sendo muitas vezes a paixão desse jornalista, né? Algumas vezes ele já vem desde a infância de escutar o rádio, acompanhar as notícias esportivas, gosta de esporte, e aí de repente está lá ele fazendo comunicação esportiva, né? Jornalismo esportivo. Só que eu falo isso com, né? Eu posso falar isso porque eu comecei no esporte e daí depois eu fui migrar para outras editorias, para geral, para política e tudo mais. Então, tenho propriedade para dizer que a minha base seria muito melhor se tivesse sido o contrário, se eu tivesse começado pelas outras editorias para chegar no esporte, porque a gente sente, ao consumir esse conteúdo, sente que falta algo ali e que acaba se traduzindo nessa pergunta que tu me fizesse a respeito de se ela está adequada, né, ou se não está. Então, ela acaba contribuindo, sim, para que esse ambiente não seja um ambiente muitas vezes pacífico
e tranquilo e calmo, né? Porque lida muito com uma paixão e exalta essa paixão, coloca essa paixão num pedestal, ao mesmo tempo em que ela também, em que o jornalismo esportivo atual também tem deixado de lado todo o resto, né? Nós viramos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, se a gente pegar Porto Alegre, os veículos aqui, o esporte virou Grêmio Inter. E tudo que não é Grêmio Inter não nos interessa, a não ser quando começa uma Olimpíada, daí a gente para, assiste, se lembra que, poxa, olha só, existem outros esportes que são tão legais quanto o futebol. E olha só, tem um medalhista aqui da nossa cidade, né, que é nosso vizinho, que ralou 4 anos num ciclo olímpico para conseguir chegar lá, mas a gente está ali preocupado com dupla Grenal, com futebol e tentando arrumar as desculpas para explicar o fracasso dos times dentro de campo, e isso acaba se refletindo também na torcida, com certeza. E para além dos jornalistas, como tu avalia a atuação e a ascensão até dos influenciadores digitais, especialmente dos torcedores que viram influenciadores e dos comediantes também, nessa interação com a torcida? Sim. Bom, a gente sempre espera que o público deles saiba identificar, né? Que se o cara é comediante, ele está fazendo piada. E a piada a gente leva na graça, a gente ri da piada. A gente não pode pegar a piada e transformar ela em algo sério e algo que a gente tem que seguir. E a piada faz bem, a corneta é boa, a corneta saudável, né? Não aquela corneta que incentiva uma briga, algo pior. Mas a corneta em si é saudável. E sobre os influenciadores, né? Eu acho que eles preenchem um espaço aí que existe. Muitos deles trabalhavam em veículos e aí acabaram descobrindo que eles tinham uma audiência própria, que a imagem deles sustentava uma audiência e levaram isso para outros canais. E eu acho que tem alguns aí que fazem muito bem o seu papel, alguns identificados com clubes, outros nem tanto, mas enquanto eles agem com responsabilidade, não tem problema, né? Mas eu acho que eles também se enquadram dentro dessa questão de fazer de tudo um grande show, fazer de tudo um espetáculo. E às vezes, na hora do espetáculo, a gente acaba pisando na bola, né, para manter a audiência ali em cima, para fazer o circo pegar fogo, para viralizar alguma coisa. E esse não é um caminho que dentro das teorias da comunicação aí a gente veja como algo benéfico o tempo todo. Não tem problema a pessoa se divertir, a pessoa contar uma piada, a pessoa. Mas em alguns momentos, quando parte para algo mais raivoso, né, uma cobrança exacerbada em cima de um dirigente, de um jogador, sem nem conhecer o outro lado, sem nem dar voz para o outro lado, simplesmente uma opinião jogada ao vento e mexendo com a massa, né, lidando com uma massa que vai de acordo com a manada. Isso pode ser complicado. Mas eu acho que eles estão ocupando um espaço interessante aí. E a gente está engatinhando, né? A gente está conhecendo, entendendo como é que essas personalidades vão se sustentar ao longo dos próximos anos. Sim. E falando ainda sobre fortes influências, mas agora relacionado à prática esportiva de fato. Qual a tua opinião sobre a idolatria de atletas? Há vantagens, há desvantagens e quais são elas? Eu acho que todo mundo busca, seja no esporte ou fora dele, todo mundo busca espelhos, né? E no esporte acaba acontecendo que as pessoas olham para aquele jogador e elas enxergam aquilo que elas gostariam de ter sido ou aquilo que elas querem ser, no caso dos mais jovens, né? No meu caso, aquilo que eu gostaria de ter sido, né? Porque já não dá mais para jogar. Então, essa idolatria, ela tem os seus riscos e ela tem os seus pontos positivos. O risco é que a gente está idolatrando uma pessoa, não um Deus. E a pessoa é passível de cometer um erro. E às vezes esse erro pode ser um erro vergonhoso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, mas é difícil
não existir. Essa idolatria ela vai existir sempre. Então, a gente espera que os ídolos, que os jogadores saibam que estão nessa condição, nessa posição, e que, por saberem disso, por terem consciência disso, que eles sejam um exemplo, né? Que eles deem bons exemplos. E aí a gente consegue ir melhorando enquanto sociedade também. Né? Se tem pessoas que só olham futebol, que só olham para a escalação do seu time, só olham para aquilo que o seu time está fazendo, é muito melhor ver que um ídolo, ao derrotar um rival, ele vai lá, estende a mão pro cara, né? E dá um abraço nele até o próximo jogo, do que os ídolos que acabam passando uma imagem de, pô, eu venci o meu rival ali e bem feito para ele, eu tô com raiva dele ainda. Eu venci, mas eu tô com raiva dele, né? Que é o que a gente tem visto muito por aí. Então eu acho que é muito melhor quando a gente consegue ter uma liderança positiva. E a gente teve vários exemplos aí de líderes positivos que nunca se preocuparam em ofender o adversário, até porque amanhã o adversário pode ser colega. Né? É, é verdade. Como lidar com paixões divergentes sem perder o espírito desportivo? Ah, Fácil essa. é difícil. É difícil. Às vezes, justamente por todos os exemplos que a gente tem, né, dessa agressividade, todo mundo em algum momento já acabou perdendo a cabeça, né, por algo, por uma paixão. A maturidade vai nos ensinando algumas coisas, como, por exemplo, se eu estou sendo provocado, eu tenho duas reações possíveis. Eu posso devolver a provocação, né, e começar uma discussão mais acalorada ainda, ou eu posso levar na brincadeira, ou tentar abstrair e não levar para o lado pessoal, porque no final de contas, que somos nós, torcedores, além de, né, daquelas pessoas que sustentam uma paixão, um clube? Não tem por que brigar com ninguém por causa de uma instituição que muitas vezes nem sabe quem eu sou, que não é quem paga as minhas contas, e que na segunda-feira, quando começar tudo de novo, não vai estar lá do meu lado, né? A gente tem que entender que isso é um divertimento, é um momento de prazer, de parar, assistir um jogo. E, então, na hora de discutir paixão, e eu acho que paixão se discute, sim. Eu discordo, né, daquela frase que futebol, política e religião não se discute. Eu acho que se discute. E quando eu falo discutir, não é no sentido de brigar, é no sentido de conhecer ideias divergentes, para que a gente possa embaralhar as cartas do jogo e entender se de fato a minha opinião que eu tinha até então era a melhor opinião possível que eu poderia ter, ou se eu preciso aprender a respeito. E eu acho que esse exercício né, de certa forma, empatia, né? Ter empatia pelo outro também, ainda que o outro esteja te provocando, faz com que a gente se retire de discussões ou não coloque pólvora perto do fogo. Qual a tua opinião sobre a possibilidade de consumo de bebida alcoólica no estádio? Pois é, eu vou te dizer que eu não bebo, não tenho o hábito de beber muito, mas eu gosto de beber socialmente em alguns eventos, então eu já senti falta. Eu, torcedor, lá sentado na arquibancada, num dia de muito calor, já senti falta. Poxa, uma cervejinha agora vinha bem. Mas eu entendo perfeitamente que as duas coisas, estádio de futebol e cerveja, elas não não têm combinado muito ultimamente, né? Porque tem gente que não sabe beber socialmente, não sabe curtir aquela cervejinha tranquila ao longo do jogo. Tem muita gente que precisa, que sente a necessidade de ficar bêbado, né? E aí atrapalha tudo. A gente está indo para o campo, pelo menos deveria ser assim. Eu, quando vou para o campo, eu quero ver o espetáculo chamado futebol. E eu não quero ver o espetáculo de um torcedor bêbado do meu lado, algumas vezes incomodando os outros e outras vezes num estado deplorável, como eu já vi, de um cidadão do meu lado
que não conseguiu nem assistir nada, passou o tempo inteiro passando mal ali. Então eu acho que não precisa ter bebida alcoólica em estádio de futebol, mas eu acho que ainda existem medidas a serem tomadas aí no que diz respeito ao entorno, né? Porque as pessoas hoje, porque não podem comprar lá dentro, elas estão bebendo tudo que podem do lado de fora e já entram em uma situação mais precária no campo. Ok, né? A gente já sabe que elas vão ter 90 minutos ali sem bebida, o que já é alguma coisa, pelo menos para a hora da saída, mas ainda falta muito, assim, a gente teria que avançar bastante para que não acontecesse de entrar torcedor alcoolizado, com um nível de álcool muito alto dentro do estádio, porque isso aí é um empurrão para acontecer algo ruim dentro do campo. E tua opinião sincera agora também, não que a gente não tenha sido, mas tu pensa que algum dia o álcool e o estádio vão conseguir conviver bem, ou que isso é uma coisa, uma particularidade assim quase que inerente do ser humano e que isso nunca vai acontecer? Eu acredito na evolução da humanidade, sabe? Eu acho que se a gente olhar a história, a gente já teve tanta coisa obscura que aconteceu no mundo e que hoje é inaceitável e que no passado era ok. Então eu entendo que a gente vai evoluir e vai chegar num momento em que o álcool vai poder estar presente, sim. Mas sendo bem sincero, eu não acho que isso vai acontecer. Eu não acho que eu vou ver isso. Não é que eu não ache que o álcool não vai ser liberado nunca mais e que eu nunca mais vou enxergar isso. É possível que nos meus próximos anos de vida isso aconteça. Mas eu acho que para ter uma relação harmônica, né, das pessoas poderem ter acesso a uma bebida alcoólica e saber que aquilo ali é para ela tomar moderadamente e não é para se embebedar, eu acho que isso aí vai ficar para daqui a umas 3, 4 gerações. Presença feminina no estádio. Qual a tua opinião sobre a realidade atual? O que já melhorou e o que ainda precisa ser feito? Luísa melhorou muito. Nos anos 90, dava vergonha de ver a ação de torcedores homens em relação às torcedoras mulheres, né, dentro do estádio. Se alguém levasse a esposa, a filha, a irmã, ouvia muita bobagem, muita bobagem. Hoje em dia, eu não tenho visto isso acontecer. Não é que não aconteça, imagino que aconteça. Só que diminuiu muito, porque a sociedade já está num outro nível de conscientização e a gente já vem debatendo o machismo há alguns anos, né? Então, as mulheres estão indo para o estádio e que coisa boa, né? Porque onde tem mulher, a gente tem menos violência, né? Porque elas não vão se embebedar e brigar, ao contrário dos homens que acabam fazendo isso, ficam bêbados e brigam. Elas não vão ver alguma coisa acontecendo lá e provocar uma briga por causa daquilo, né? As mulheres são muito mais civilizadas do que os homens. Então, quanto mais mulheres a gente tiver nos estádios, melhor. É claro, né? Eu tô generalizando. Acabei de lembrar do caso que aconteceu na torcida mista de um Grenal, em que uma senhora foi extremamente desrespeitosa lá. Mas isso é a exceção da exceção. É porque a gente sabe que o que acontece é o contrário. A torcida mista, aliás, é um grande exemplo, né? Muitos casais indo para a torcida mista e agindo tranquilamente. Eu sou completamente favorável a uma torcida mista, em que as mulheres possam ir também. A mista que a gente diz é dos torcedores dos dois clubes, né? Não é mista homens e mulheres, né? Eu acho que a torcida mista é uma grande evolução e é uma evolução por causa da presença feminina, por causa da presença feminina principalmente, né? Então eu espero que a gente continue vendo essa evolução. Espero que o futebol feminino continue evoluindo também, porque isso é outra coisa extremamente importante para que a gente consiga ir aos poucos dando uma nova cara para o futebol e para o nosso convívio dentro dessa sociedade toda que gira em torno do futebol. Um recado final teu pro nosso torcedor.
recado final, torça, torcedor, torça, né? Quer xingar, xingue, mas xingue com educação, né? Seja educado, porque a gente tem que entender que no final das contas, o futebol que move com as nossas paixões todas, ele tem que ser algo para que a gente se junte e celebre, e não algo para que a gente tenha medo, para que a gente acabe se agredindo. Eu tenho um pai colorado e uma mãe gremista, né? Como se odeia uma instituição em que, quando tu tem duas pessoas tão importantes na tua vida que torcem e que também tem a sua paixão envolvida ali, né? E eu acho que qualquer torcedor, o mais fanático que tiver, ele vai olhar na sua volta, nas suas relações, e ele vai enxergar uma pessoa que ele gosta muito e que torce para o time contrário. Então a gente só tem que se acalmar, acalmar o coração. Vamos lá torcer, quer vaiar, vaia, mas calma, né? Vamos tentar fazer desse mundo um mundo um pouquinho melhor e curtir o nosso futebol da melhor forma possível. André, eu agradeço imensamente a tua presença, a tua colaboração com o Juizado e com o nosso programa. Foi uma satisfação ouvir tuas opiniões, tuas experiências e poder conversar contigo, de verdade. Luísa, eu que te agradeço por essa oportunidade, pelo convite, agradeço ao Dr. Marco Xavier também pela oportunidade. Eu acho que eu nem merecia estar aqui, mas já que me deram essa oportunidade, né, eu estou aproveitando, colocando aqui as minhas opiniões, e espero que sirva, né, se ela atingir uma pessoa de uma forma positiva, eu já estou extremamente satisfeito. Muito obrigado mesmo. Vai atingir sim, com certeza. Chegamos então ao fim de mais um bate-papo do torcedor. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueçam de dar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!